Olá, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. Vamos direto ao ponto porque a gente tem em mãos algo simplesmente fascinante. Um dos registros mais antigos de uma transação imobiliária e de uma negociação diplomática de toda a história da humanidade. É sério, o relato que encontramos no capítulo 23 de Gênesis não é só um texto histórico antigo jogado lá. É literalmente uma janela perfeitamente preservada para a gente espiar como funcionava o mundo do comércio e das relações sociais na antiguidade. Para a gente entender melhor, vamos focar em 3 elementos-chave. Sabe quando a gente lê fontes muito antigas e acaba prestando atenção só no aspecto emocional? Pois é, o objetivo desta nossa exploração hoje é decodificar um texto que parece ser puramente sobre luto e virar a chave dele. Vamos ver como esse momento se desdobrou numa negociação altamente estruturada, quase como um teatro conduzida com uma maestria incrível diante de testemunhas lá nos portões da cidade. É, sem exagero, uma verdadeira aula magna de diplomacia. Parte 1. A morte de Sara. Gênesis 23, versículos 1 e 2. 127. É essa a marca exata dos anos de vida de Sara. É bem interessante notar como o texto original faz questão de ser super preciso nessa idade, destacando que ela faleceu em Kiriat Arba, que a gente também conhece como Hebron, lá na terra de Canaã. E guardar essa localização é crucial, tá? Porque isso define todo o palco, tanto geográfico quanto cultural, de tudo que está prestes a acontecer. O registro histórico começa naturalmente com uma dor pessoal profundíssima. A fonte nos diz muito claramente que Abraão veio para lamentar e chorar por sua esposa. Mas aqui entra a grande questão prática. O luto, por mais paralisante que seja, exige uma ação. O texto mostra Abraão se levantando dali de diante do seu morto. Ele precisava garantir um local de descanso permanente e digno, o que obriga ele a sair daquele espaço privado do luto e entrar de cabeça na esfera pública e diplomática da cidade. E isso nos leva à parte 2, o estrangeiro e peregrino. Vamos acompanhar o encontro com os filhos de Et. A forma como Abraão chega e se apresenta é muito reveladora. Ele se coloca com muita humildade, se identificando apenas como um estrangeiro e peregrino. Ele reconhece abertamente que não tem direitos inatos àquela terra. Mas olha só a resposta dos heteus. Príncipe de Deus és no meio de nós. Uau! Isso demonstra um nível altíssimo de respeito cultural. Os habitantes locais percebem o status dele e na mesma hora oferecem a mais escolhida de suas sepulturas a esse forasteiro em luto. Só que Abraão tem um plano muito claro. Ele se inclina em sinal de respeito e faz um pedido extremamente específico, já com uma forte mentalidade legal. Ele não quer qualquer sepultura. Ele quer a cova de Macpela, que fica bem no fim do campo, pertencente a Efron, filho de Zoar. E o mais importante de tudo, ele deixa perfeitamente claro que deseja pagar o devido preço para ter a posse daquele lugar. Ele não quer um favor, gente. Ele quer um título de propriedade inquestionável. E é aqui que a dinâmica muda. Parte 3. A dança da negociação. O embate entre Abraão e Efrão. Para quem gosta de reparar nas nuances de transações antigas, o contraste desse diálogo é o ponto alto. Elisson responde publicamente dizendo, "O campo te dou." Numa leitura rápida parece uma doação super generosa, né? Mas a gente precisa decodificar essa troca cultural. Naquela época, essa oferta pública de dar a terra de graça era só uma formalidade educada, um costume local, e não um presente literal. Se Abraão simplesmente aceitasse de graça, o direito dele à terra poderia ser contestado no futuro. Por isso mesmo ele recusa educadamente o presente e bate o pé. O preço do campo o darei. É a pura precisão jurídica disfarçada de extrema cortesia. Trata-se de um embate polido e de alto nível, uma verdadeira dança. Notem os elementos da situação. Tudo acontece numa audiência pública, aos ouvidos de todo mundo que entra pelos portões da cidade. A gente tem a oferta retórica do presente, as reverências profundas marcando o respeito mútuo e a recusa polida seguida pela insistência na compra legal. Cada palavra e cada inclinação de cabeça ali são friamente calculadas. O objetivo era estabelecer não só a amizade, mas a propriedade incontestável aos olhos da comunidade inteira. Chegamos então à parte 4. 400 ciclos de prata, o momento da revelação do valor. E o número finalmente é revelado. 400 ciclos de prata. É esse o valor que Efron menciona, meio que por acaso, na sua resposta. Mas vejam só a genialidade dessa tática de vendas ancestral. Efron estabelece o valor de 400 ciclos de prata, que era uma quantia simplesmente astronômica para a época, o equivalente a muitos quilos de prata por um terreno pequeno. Mas ele imediatamente acrescenta, que é isto entre mim e ti, sepulta o teu morto.
Percebem a jogada? Ele joga um preço altíssimo na negociação, mas disfarça isso com aquele papo de que, entre amigos de tão alto nível, dinheiro é um mero detalhe, uma insignificância. É uma ironia diplomática fantástica. Ele fixa um preço exorbitante de um jeito que deixa impossível para Abraão pechinchar sem acabar parecendo super descortês. E a fonte mostra que Abraão compreende perfeitamente a regra desse jogo. Ele aceita os termos na mesma hora, zero contraproposta. Ele pesa a prata exata aos ouvidos de todos, garantindo que o valor seja de 400 ciclos correntes entre mercadores. O que isso quer dizer? Significa prata com peso e qualidade padronizados, seguindo à risca os rigores comerciais da época. Desse jeito, ninguém jamais poderia dizer que ele pagou com uma moeda desvalorizada. Negócio fechado de forma impecável. Caminhando para o desfecho, parte 5. A posse de Macpela, em frente a Manré. Olha, qualquer pessoa que já assinou um contrato imobiliário moderno vai reconhecer a estrutura disso aqui. Os versículos 17 e 18 funcionam como uma escritura de propriedade incrivelmente detalhada. Reparem na precisão. Eles especificam o campo em frente a Manhere, a cova que está contida nele e, num detalhe crucial para evitar disputas no futuro, especificam todo o arvoredo que no campo havia, delimitando muito bem as fronteiras. E tudo isso confirmado publicamente diante dos olhos dos filhos de Et. É um documento legal absolutamente impecável, preservado em forma de texto milenar. O resultado final dessa interação social e legal tão complexa é o grande desfecho da nossa história. O campo e a cova se confirmam a Abraão em possessão de sepultura. Com isso, ele finalmente consegue sepultar sua esposa Sara. Foi através da sua insistência, da sua diplomacia fina e de uma compreensão afiada das leis comerciais públicas que ele garantiu com sucesso um pedaço de terra permanente e totalmente indiscutível lá em Canaã. E para encerrarmos a nossa exploração de hoje, fica aqui uma provocação para a gente pensar um pouco. Nós vimos o respeito, o estabelecimento de fronteiras, a importância vital das testemunhas públicas e até o uso de uma moeda padronizada. Como é que as escrituras legais modernas e essas negociações públicas que a gente tem hoje ainda ecoam essas formalidades ancestrais que eram feitas lá nos portões da cidade há milhares de anos? O legado dessas transações estruturadas e da diplomacia cultural continua incrivelmente relevante. Da próxima vez que analisarmos um contrato moderno, quem sabe a gente não repara nessas raízes profundas que nos conectam àqueles comerciantes de milênios atrás. Fica aí o convite para continuarmos explorando as bases do nosso mundo. Até a próxima!